Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu amado irmão, minha amada irmã, bom dia. Mais uma vez, com a graça e a misericórdia de Deus, estamos reunidos para ouvir e refletir a palavra de Deus através das nossas redes sociais, do YouTube e do Facebook da Paróquia São Brás. Hoje, terça-feira, 26 de abril, segunda semana do tempo da Páscoa. E a palavra de Deus que nós vamos ouvir hoje é do Evangelho de São João, capítulo 3, versículos 7 ao 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Não se espante se eu digo que é preciso vocês nascerem do alto. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Acontece a mesma coisa com quem nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Eu garanto a você, nós falamos aquilo que sabemos e damos testemunhos daquilo que vimos, mas apesar disso, vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não acreditam quando eu falo sobre as coisas da terra, como poderão acreditar quando eu lhes falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Assim como todo aquele que nele acreditar, nele terá a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão e minha amada irmã, mais uma vez, nós estamos vivenciando, através das nossas reflexões diárias, a segunda semana do tempo da Páscoa. Jesus ressuscitado no meio de nós, e Ele continua nos orientando, dando instrução a cada um de nós antes de voltar para o Pai. E nessa passagem de hoje que nós acabamos de ouvir, nós vemos um diálogo entre Nicodemos e Jesus. Entre os fariseus, Nicodemos era um judeu muito importante e ele vai se encontrar com Jesus à noite, provavelmente com medo dos judeus. E ali ele professa a sua fé, onde ele diz: Rabi, sabemos que tu és um mestre, vindo da parte de Deus. Realmente, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, se não está com Deus. Mas Jesus responde: eu garanto a você, se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Enquanto Nicodemos, ele professa a sua fé em Jesus, que realmente é o Filho de Deus, mas ele ainda não acreditava na ressurreição de Jesus. Ele acreditava nas obras, nos sinais que Jesus realizava aqui na terra, mas não na ressurreição. Por isso que quando Jesus fala: se alguém não nasce do alto, não poderá ver o reino de Deus. Por isso que Nicodemos pergunta: como um homem pode nascer de novo se já é velho, entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Nicodemos estava pensando nas coisas terrenas que Jesus falava, mas Jesus realmente estava falando na sua ressurreição, na sua volta para o Pai. E assim como Nicodemos, queridos irmãos e queridas irmãs, ainda nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas que ainda não acreditam na ressurreição. Por isso que nós, batizados, nós temos que cada vez mais testemunhar
que Cristo ressuscitou. Essa é a razão da nossa fé. Nós precisamos viver e testemunhar a ressurreição de Jesus. Jesus foi enviado aqui na terra, deveria cumprir sua missão, passar pela paixão, morte e ressurreição e ressuscitar no terceiro dia. Essa é a nossa missão de batizado, de testemunhar a ressurreição de Jesus. E Jesus ainda acrescenta a Nicodemos que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, do mesmo modo é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Nossa vivência através das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, nós temos a certeza e a convicção que Jesus ressuscitou e Ele está no meio de nós. E precisamos testemunhar para aqueles que ainda no dia de hoje, assim como Nicodemos, não acreditam na ressurreição. Nós precisamos viver esse reino que Jesus nos diz para nós hoje, que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nasce da água e do Espírito. Nós vamos voltar e eu pediria a vocês para partilhar comigo a primeira leitura de hoje do Atos dos Apóstolos, onde a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo era colocado entre eles e era posto em comum. E ninguém passava necessidade. Todos vendiam terras, casas, levavam o dinheiro e colocavam nos pés dos apóstolos. Todos acreditavam no testemunho dos apóstolos sobre a ressurreição de Jesus. E todos os bens eram colocados em comum nos pés dos apóstolos e ninguém passava necessidade. Esse é o reino que Jesus pede para cada um de nós. Ou seja, o verdadeiro tribalismo, a partilha e a solidariedade. Nós temos que partilhar com os pobres, com as viúvas e com os órfãos, com aqueles mais necessitados e que precisam da nossa ajuda. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos reunidos e sempre estaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, tenham uma ótima e abençoada semana e fiquem todos na paz do Senhor.